Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 54ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 17 de agosto de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre, procurador do Estado, presente na nossa sessão, doutor Matheus Viana Neto, e os advogados representantes da empresa EMIS, uma das empresas da pauta de hoje. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira, e já passo a palavra para relacionar as resoluções, ou elencar as resoluções e despachos que foram entregues e que devem constar em ata para aprovação dos senhores. Vaneide, com a palavra. Bom dia. Foi entregue a resolução referente ao processo de número 4684/2017, auto de infração 2017-107-25, da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza. Somente este. Alguma alteração, senhores, a ser feita, uma vez que receberam antecipadamente para alguma sugestão? Não havendo nenhuma alteração, vai constar na nossa ata como aprovada. Faremos agora a leitura, Vaneide fará a leitura da ata da 53ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Com a palavra, Vaneide. Ata da 53ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 16 dias do mês de agosto do ano 2021, às 8h30, verificado por regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE e amparado pela Portaria 140/2021, que regulamentam a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 53ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Fernando André Martins Teixeira. Presente à sessão o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se receberam a ata da 52ª sessão. Não havendo sugestões de correção, a ata e a resolução foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia: processo de recurso número 3969/2019, auto de infração 2019-09514. Recorrente Ceará Distribuidora de Produtos Alimentícios. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A decisão a ser lida valerá também para o processo de número 3970/2019, auto de infração 2019-09513, recorrente Ceará Distribuidora de Produtos Alimentícios, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão comum, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar, por unanimidade de votos, a nulidade por cerceamento ao direito de defesa, com fundamento no artigo 79 da Lei 15.614/2014. Durante a discussão do mérito, o presidente da primeira Câmara de Julgamento, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, concedeu vista dos processos ao conselheiro José William Falcão de Souza, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, da Portaria 145/2017,
para realizar as verificações necessárias ao deslinde da questão, ficando definido que o processo deverá ser colocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Presente à Câmara, para a apresentação de sustentação oral do recurso, a representante da autuada, a doutora Keiliane Almeida. Processo de recurso número 3974/2019, auto de infração 2019-09516, recorrente Ceará Distribuidora de Produtos Alimentícios, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos a nulidade por cesseamento ao direito de defesa, com fundamento no artigo 79 da Lei 15.614/2014. No mérito, na forma regimental, o presidente da primeira Câmara de Julgamento, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, decidiu pelo sobrestamento do julgamento do presente auto de infração, para que o mesmo seja julgado com os autos correlatos de números 2019-09513 e 2019-09514, que tiveram o pedido de vista concedida ao conselheiro José William Falcão de Souza, ficando definido que o referido processo deverá ser colocado em nova pauta de julgamento a ser posteriormente definida. Presente à Câmara, para sustentação oral, a representante legal da parte, doutora Keiliane Almeida. Último processo da pauta, processo de recurso número 4285/2011, auto de infração 2017, processo de número 4285/2017, auto de infração 2017-07104, recorrente Carropel Carrocerias Peri, Indústria e Comércio e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer dos recursos interpostos, resolve por decisão unânime converter o curso do processo em realização de perícia, para verificar: 1. A data da ciência do segundo termo de início de fiscalização. 2. Quais notas fiscais foram escrituradas na escrita fiscal do contribuinte e em que data foram registradas nos sistemas corporativos da Cefaz, conforme os quesitos a serem elaborados pelo conselheiro relator. O douto representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente a sessão para sustentação oral, o advogado doutor Tiago Moraes de Almeida Vilar. É isso, senhor. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não havendo alteração, a ata está aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. 54ª sessão virtual ordinária, 17 de agosto de 2021. Temos 2 processos da empresa Emes Comércio e Representações Limitada, e aqui temos também o representante legal da empresa, Dr. Cine Lira Carvalho Júnior, também Dr. Romualdo, que é contador, e também acompanhando aqui a doutora, não lembro, desculpe o nome da senhora. Priscila Moraes. Doutora Priscila, então, bem-vindos à nossa sessão de julgamento. Vou anunciar os processos e eu já indago ao conselheiro relator se esses 2 processos podem ser apreciados em conjunto. Parece que é falta de recolhimento que muda apenas o exercício. Doutor Pedro Jorge, é possível apreciá-los em conjunto? Bom dia, presidente. Eu acredito que sim, não tem diferença nenhuma, apenas a questão do exercício, né? Um é 2015 e o outro 2014. Doutor Rossini, alguma objeção? Podem ser apreciados em conjunto? Não, doutor Manuel, se trata da mesma matéria mesmo. Ok, então, doutor Matheus, acredito também nenhuma objeção. Doutor William pediu também, fez o pedido de vista, no momento oportuno concederei a palavra. Anuncio, então,
os processos de número 6787/2018, auto de infração 2018-17-327, em que é recorrente Emes Comércio e Representações Limitada, recorrido célere julgamento de primeira instância, Dr. Pedro Jorge Medeiros, é o conselheiro relator, indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, e assessoria processual tributária também sugere a procedência. Processo seguinte, o 6786/2018, auto de infração 2018-17-328, também recorrente a Emes Comércio e Representações Limitada, recorrido, célere de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Pedro Jorge Medeiros, como falei anteriormente, esses dois processos tiveram em sessão no dia 15 de junho de 2021, ocasião em que houve pedido de vista, doutor William Falcão de Souza. No momento oportuno, concederei a palavra. Doutor Rossini Lira, doutor Romualdo, doutora Priscila, aqui, representantes da empresa, no momento oportuno, também concederei a palavra para a sustentação oral. Passo a palavra, então, ao doutor Pedro Jorge Medeiros, conselheiro relator, para início do relato. Bom dia, presidente Manuel Marcelo, bom dia, senhores conselheiros, doutora Helena, doutora Mônica, doutor William Falcão, doutor Pierre, doutor Fernando Martins, nossa secretária, doutora Evaneide, nosso procurador, doutor Matheus Viana, e os ilustríssimos advogados, doutor Rossini Lira, doutor Romualdo e doutora Priscila. Vamos dar início aqui a nosso relato. Primeiro é o 27, né, presidente? O 27. Sim. Aliás, os dois vai ser um só, né? Na verdade, o que muda, pelo menos aqui a minha anotação... É só o valor, é o ano, é só o exercício, ano. É o exercício, exatamente. Esse agora é 2014, o 28 é 2015. A presente demanda consiste em um auto-infração lavrado para cobrança de ICMS no valor de R$ 919.508,70 e uma multa no mesmo valor. Os termos do auto são os seguintes: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Após análise da documentação fiscal do contribuinte, acima epigrafado, no exercício 2014, constatamos que a mesma deixou de recolher o ICMS quando infringiu o inciso 2 da cláusula 5ª do convênio 100 de 97, se apropriando do imposto que não foi descontado no preço do destinatário nas saídas 5.102. Né? O período da infração desse processo agora foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 e no outro de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. E a penalidade aplicada para ambos foi o 123.1c. O fiscal, né, ele entende que, com base no inciso 2 da cláusula 5ª do citado convênio, fizemos análise aprofundada das operações de saídas internas da empresa, aqui no estado do Ceará, e observamos que, na maioria dos documentos emitidos internamente, o contribuinte deixou de repassar para o destinatário das mercadorias os valores correspondentes ao ICMS contemplados pela isenção do convênio. As folhas 74, nesse processo, a autuada apresentou impugnação, alegando que o auto de infração teria ultrapassado o prazo limite para término da ação fiscal, pois a lavratura do termo de início de fiscalização teria sido dia 18 de julho e o auto lavrado no dia 5 de novembro, tudo de 2018. Alega também o CSM de Direito de Defesa, pois o fiscal não teria anexado aos autos as chaves eletrônicas das notas fiscais em questão, além de que não teriam sido excluídas as notas fiscais de devolução emitidas pelo contribuinte por devolução de mercadorias ou desfazimento do negócio jurídico. Alega ainda vício na forma de calcular o ICMS devido, limitando-se a aplicar a alíquota de 17% de forma direta. Afirma ainda que o auto de infração não é claro e preciso, pois não especificaria os produtos e a alíquota aplicada de cada um deles. Por fim,
alega que o fiscal não considerou o valor do transporte que é arcado por conta do vendedor, o frete CIF, e que a multa aplicada pelo fiscal está baseada em dispositivo legal que não diz respeito à infração supostamente cometida pela impugnante, podendo ser aplicada a penalidade do artigo 123(1)d. Afirma ainda que tudo pode ser comprovado por perícia e que a multa é confiscatória. Então, isso aqui são as alegações da defesa, e é claro que vai ter oportunidade agora, na sustentação oral, de fazê-las, né? Em análise, em primeira instância, o julgador afastou os argumentos do contribuinte e julgou a auto-infração procedente. Quanto ao argumento de extrapolamento de prazo de conclusão de ação fiscal, ele entendeu que não ocorreu, uma vez que o prazo inicial deve ser contado à ciência do termo de início de fiscalização, que se deu no dia 16 de julho de 2018, e o auto foi lavrado no dia 6 de novembro de 2018. Quanto ao cerceamento de defesa, entendeu que não houve, por tudo ter sido devidamente demonstrado pelo fiscal. Quanto ao ICMS a ser recolhido, entendeu que foi feita a análise da documentação apensa aos autos e constata-se que, de forma diligente, o agente do fisco enfatizou nas informações complementares a ausência da dedução de ICMS dispensado do valor total do preço de mercadoria em operações internas, CFOP 5102. Nesse contexto, o autuante elaborou a apuração do ICMS na conta gráfica do contribuinte, na qual demonstrou pormenorizadamente a apropriação indébita da parcela do imposto pela autuada, objeto da presente autuação. Entendeu ser desnecessária, portanto, a realização de perícia e afastou eventual reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa aplicada, em decorrência de eventual caráter confiscatório. As folhas 105 e seguintes, o contribuinte apresentou um recurso ordinário, reiterando os argumentos contidos na impugnação, adicionando o argumento de que haveria um parecer de número 1683 de 2015 da CAT, que supostamente estabelece os procedimentos a serem seguidos pela empresa. Segundo o contribuinte, a resposta da consulta formulada deixa claro que os procedimentos de fiscalização não foram corretos, o que somente esclarece que a tributação dos produtos na saída está equivocada e porque já foram estornados os créditos fiscais de entrada devido ao fato das mercadorias estarem isentas por força do convênio 100 de 97. Alega ainda que não ter sido intimada para a contestação dos trabalhos de auditoria e que não foram juntados aos autos os SPEDs e nem as notas fiscais. Afirma ainda o saciamento de direito de defesa pelo indeferimento da perícia. Por fim, alega que teria havido uma mistura entre valores de vendas e de transferência a ser fixada à base de cálculo do ICMS. O processo veio à assessoria processual tributária, que emitiu o parecer opinando pela procedência, por entender que o auto está bastante claro e preciso. Afirma o assessor tributário que o objeto da presente autuação refere-se ao fato da empresa vender mercadoria no mercado interno sem reduzir o preço unitário o valor do ICMS. Assim, a empresa se apropriou do benefício quando não repassou o desconto do ICMS para o destinatário da mercadoria. De outro modo, a consulta feita pela empresa autuada, respondida pelo parecer 1683 de 2015, de 19 de outubro de 2015, tem como matéria consultada o procedimento que deve adotar quando a unidade de medida de mercadoria utilizada na sua saída é diferente da utilizada pelo fornecedor na sua aquisição, de modo que mantenha o seu estoque de mercadoria regularizado. Portanto, a matéria consultada não é o mesmo objeto do processo em questão, segundo a assessoria processual tributária. Por fim, ela entendeu que não há nenhum tipo de cerceamento de direito de defesa no caso em análise, pois todas as intimações e documentos foram devidamente entregues e tiveram ciência tomada, entendendo ainda desnecessária a perícia. Por isso, manteve a decisão de primeira instância,
pelos fundamentos já nela contidos. Presidente, aí é o nosso breve relato. Obrigado, doutor Pedro. E esse relato também coincide com o 17.328, né? O que muda é o exercício. Obrigado. Da forma regimental, senhores, passa a palavra ao doutor William Falcão de Souza, que na sessão, na 39ª sessão, do dia 15 de junho de 2021, solicitou vista dos referidos processos. Passo a palavra ao conselheiro William Falcão para suas considerações referente ao pedido de vista. Bom dia a todos os participantes da sessão. Senhor presidente, o pedido de vista eu fiz por escrito, fiz um resumo, né, simples do auto de infração e fiz uma conclusão ao final. O relato já foi feito aí pelo conselheiro Pedro. Não é interessante que eu diga alguma coisa, mas assim, a empresa entrou com recurso ordinário e ela apresenta situações com o intuito de demonstrar que o crédito reclamado é indevido. E eu anotei esses dois. Ela alega que fez estorno de créditos pertinentes às operações de saídas internas isentas. Ela fez esse estorno. Previsto no artigo 6º, 73A do Decreto 24.569. Mesmo a legislação tributária mandando, autorizando a manutenção desses créditos fiscais. Ela estornou. Foi o que eu vi lá no recurso. Argumenta também que a fiscalização não observou a cláusula 4ª do convênio 197, que assegura ao estabelecimento que receber de outra unidade da federação os produtos com redução da base de cálculo, crédito presumido de valor equivalente ao da parcela reduzida. E, por último, pede a realização de perícia. Observei que no recurso interposto, esses fatos novos, né, que ela trouxe, e também juntou um CD1 com o intuito de demonstrar incorreções no trabalho fiscal. As incorreções falam no trabalho fiscal. Vi isso. E isso não foi analisado, essa questão não foi analisada, e a minha sugestão, né, após o discurso, as discussões hoje, as análises sejam hoje, que esses posicionamentos e esses dados no CD-ROM, ela diz que demonstra irregularidades, que sejam averiguados. Aí a Câmara vai decidir a respeito disso. Eu fiz lá o parecer, mas eu fiz esse resumo do que eu vi no processo. Agora, senhor presidente, na informação, o que eu vi também na informação complementar é que o doutor Pedro já disse, o senhor não verificou, a empresa não fazia, conforme manda a legislação, um demonstrativo, dizendo que aquele desconto ou aquela isenção era repassada no preço da mercadoria, né, para incentivar o agricultor, né, o agronegócio. Então, ele não fez isso, a demonstrativo, no corpo da nota fiscal. E o fiscal está fazendo isso comparando, ele traz até 4 produtos, o agritoato, o gramaxônio, o Acente e o Assiste 5 litros. Traz e mostra preços nas operações internas, né, e o preço da operação interestadual. E é baseado nesse preço que ele está fazendo uma média, inclusive média também, das alíquotas utilizadas, ele faz uma média das alíquotas utilizadas, para poder fazer esses cálculos, né? Se os senhores verificarem, ele diz lá na informação complementar, que com o intuito de verificar e aproveitar os créditos oriundos nas entradas das mercadorias, para tanto aplicamos sobre a base de cálculo uma alíquota média no valor de 7,6%, correspondente à média aritmética das alíquotas interestaduais, 12%, 7% e 4%, verificada nas entradas da empresa. Após os cálculos dos valores de créditos e débitos, calculamos a diferença entre os mesmos e encontramos o ICMS devido, ou seja, o valor apropriado indevidamente pela empresa.
É um trabalho complexo, o CD traz muitas informações, eu não sei se os senhores chegaram a analisar essa questão, mas foi feito esse valor, e apresentar a planilha, inclusive, a título exemplificativo dos produtos, com os preços unitários, né, que ele entende que é o correto, e aplicando essa alíquota média. O trabalho está aí, não é um trabalho tão simples, e era isso que eu tinha para dizer no momento. Obrigado, doutor William. Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, representantes da empresa, recorrente, doutora Eva, nossa secretária. Bem, esses autos de infração posto em julgamento, eles são interessantes, e como já apontado pelo doutor William, não é uma questão fácil de ser documentada. Não é uma fiscalização fácil. E por que não é uma fiscalização fácil? Porque, segundo a própria lei complementar, o ICMS constitui parte, veja bem, o que é que diz a lei complementar? A lei complementar 87/96. O ICMS integra a própria base de cálculo dele mesmo, constituindo seu destaque mero indicativo do valor. Ou seja, diferente do IPI, o ICMS é calculado por dentro. Ele compõe a sua própria base de cálculo, diferente do IPI, que o IPI é acrescentado. Então, essa é uma questão complexa. Mas vamos, inicialmente, tocar nos pontos que foram suscitados pelo recorrente, que são as preliminares que ele sustentou em relação a essa autuação. Primeiro, ele faz referência ao parecer 1683, mas esse parecer que ele havia formulado trata de matéria diferente, pois nesse parecer ele solicita como é que faria o ajuste do seu estoque, porque ele adquire mercadoria num determinado tipo de unidade medida, e ele vende esses produtos em outra unidade de medida. Então, a orientação que é dada nesse parecer 1683 trata disso, razão pela qual não se aplica ao presente caso. Se refere ainda ao cerceamento ao direito de defesa, porque a empresa não teria, durante a auditoria, tomado ciência para contestar os trabalhos, né? E quando não teria sido anexado o auto de infração e os arquivos do SPED e as notas fiscais emitidas eletronicamente com as respectivas chaves. Ora, esses dados todos, e aí é interessante, está de posse do contribuinte. O contribuinte tem exatamente esses elementos para contraditar o levantamento. O que ele não tem, ele não teria, seria a planilha, seria a fórmula, como foi feita a junção desses elementos, das notas fiscais, né, das informações contidas no IPED. Aí ele poderia ter dito, não, mas eu não recebi, eu tenho todos esses dados, as notas fiscais emitidas, etc., tal, mas não tenho a planilha, não tenho a fórmula, o método, como o agente fiscal chegou a essa infração. Portanto, me parece que essa preliminar também deve ser afastada. Fala ainda em cerceamento ao direito de defesa, porque não teria sido atendido ao pedido de perícia no julgamento singular. Ora, aí a questão que não deixa de ser um pouco subjetiva. E por que um pouco só, não é totalmente subjetiva? Porque o agente fiscal, o julgador, com os elementos que ele tem, ele pode dar-se por satisfeito e dizer, não, esses elementos que estão contidos aqui, eles são suficientes para confirmar a infração apontada, razão pela qual não vejo necessidade de perícia.
Para contraditar isso e para justificar o pedido de perícia, o contribuinte teria que apresentar de forma contundente, clara, um erro cometido nesse levantamento. E foi isso que ele não apresentou na primeira instância, o recorrente não apresentou, não apontou, esse erro aqui está cometido e tal. Eu até, por exemplo, eu posso dizer que, ao utilizar para a identificação do crédito presumido uma alíquota média nas entradas, do crédito presumido, não, do crédito que ele teria direito nessas operações, ao pegar a alíquota de 12,74% nas operações interestaduais, para verificar o crédito a que a empresa tem direito, o agente fiscal, ao adotar esse procedimento, tanto pode ter concedido um crédito superior que foi utilizado da sua planilha ao que o contribuinte tem devido, quanto um crédito inferior, porque vai depender. Se o contribuinte adquiriu a maior parte das suas operações em operações de importação, ele vai ter um crédito pequeno de 4%, e, portanto, o crédito médio de 7,5% que foi utilizado pelo agente fiscal seria muito superior. Do mesmo modo, se ele adquiriu a maior parte das mercadorias de origem interestadual com alíquota de 12%, ao utilizar-se uma alíquota média de 7,5%, evidentemente que aí teria ocorrido uma perda para o contribuinte. Ora, pode ter ocorrido uma coisa ou outra. Então, esse seria um argumento interessante que poderia ter sido utilizado pelo contribuinte para justificar a perícia, e não foi, né? Mas o fato é que ele não questionou esse crédito. Só disse que a fiscalização efetuou um procedimento errado e, no mérito, pediu a improcedência da acusação fiscal, né? Que já teria realizado os descontos por ocasião da aquisição dos produtos e que teria feito estorno de crédito lançado na apuração, mas até agora esse estorno de crédito, essa questão, acaba não sendo relevante, porque o importante era que na saída ele tivesse descontado do valor da mercadoria, o valor do ICMS que seria cobrado, não for a redução de base de cálculo. O crédito presumido que ele tem é um benefício que se dá ao contribuinte, um benefício adicional, mas isso não por ele ter se apropriado ou não desse crédito, essa questão, esse fato, não desobriga dele reduzir o preço da mercadoria por ocasião de suas vendas, o preço equivalente ao ICMS devido. Fala da multa, né? Mas a multa aplicada inadequada seria a sanção inadequada, né? E, por essa razão, pede a aplicação do artigo 112 do CTN, ou seja, no caso de dúvida, aplica-se a sanção mais benéfica, aí solicita a realização de perícia e repete a questão da improcedência da acusação fiscal. Bem, me parece que todas essas questões devem ser afastadas, exceto a discussão que vai ser travada, até como já apontou o doutor William, a questão da perícia. Mas antes de adentrar a questão da perícia, é necessário que aqueles esclarecimentos iniciais a que me referi, ou seja, que o ICMS compõe a base de cálculo do ICMS, ele compõe a própria base de cálculo, ele integra o preço da mercadoria, ele é diferente do IPI, ele é relevante no caso aqui específico do benefício que é dado, benefício condicional, que ele deve deduzir o preço da mercadoria. Bem, qual foi o critério utilizado pelo agente fiscal para dizer que não teria sido deduzido do preço da mercadoria o valor do benefício fiscal concedido? Ele fez um comparativo entre as operações internas e as operações interestaduais com aquele mesmo produto. Constatou que nas operações internas, em muitas situações, o valor da mercadoria era superior ao valor das mercadorias, dessas mesmas mercadorias, na operação interestadual. Ora, se está sendo dado um benefício, está havendo redução do ICMS, como é que nas operações interestaduais o valor da mercadoria é inferior ao da operação interna? Então, esse foi um indício utilizado pelo agente fiscal
para confirmar a infração apontada. Esse foi o indício. E aí ele faz os levantamentos que estão nas planilhas aí apontadas. Pois bem, o critério utilizado pelo agente fiscal foi o comparativo entre operações internas e operações interestaduais com o mesmo produto. Na nota fiscal, e eu tive analisando a nota fiscal, a maior parte das notas fiscais não há nem referência, pelo menos eu não identifiquei, a questão de que o desconto teria sido deduzido do preço da mercadoria. Em algumas há essa informação, que o ICMS teria sido deduzido, em outros não há. Mas essa informação por si só, ela não é suficiente para dizer que a infração aconteceu ou não, ou seja, o contribuinte tem indicado. O importante é que ele tenha descontado do valor do produto o valor do ICMS que está sendo beneficiado, pois esse benefício deve ser transferido ao destinatário. Pois bem, o método, a metodologia utilizada pelo agente fiscal, ele comprovou isso de forma insofismável. Bem, diante desses elementos que são apontados, aí eu estou falando na prática, diante desses elementos que acabei de me reportar, ou seja, a questão de que o ICMS integra a própria base de cálculo, afirmar que não foi efetuado desconto com base no critério de comparativo entre operação interna e interestadual, é um indício forte, né? Mas ele, por si só, não é suficiente para identificar isso. Porque a questão de preço do produto tem a ver com o mercado, tem a ver com demanda. De repente, nas demandas interestaduais, essa demanda era menor e o contribuinte para vender teve que baixar seu preço. Enquanto que nas operações internas, podia ser que a demanda fosse maior e ele podia, então, colocar um preço mais alto no seu produto, sem que significasse que ele tivesse ou não deduzido do preço do produto o valor do ICMS. Então, por essas questões, é que me parece que o doutor Willoughby já indicou, ainda que de forma inicial, sem maiores considerações, que é a realização de perícia, talvez seja seja um caminho a ser seguido. Mas, como é uma questão fática, eu gostaria, antes de manifestação final a respeito dessa matéria, eu gostaria de escutar os recorrentes a respeito da questão fática. Né? É isso, senhor presidente. Após eu farei uma manifestação conclusiva a respeito da realização de perícia ou não. Obrigado, doutor Matheus Zena Neto. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Rossini ou doutor Romualdo, que fará a sustentação oral. Doutor Romualdo que vai apresentar nossas considerações. Então, passo a palavra para o doutor Romualdo. Bom dia a todos. Em relação à questão o que o fiscal levantou, referente ao comparativo das vendas dentro do Estado e fora do Estado, eu quero ressaltar o seguinte: esse preço, como o procurador citou, a questão da prática do comercial, a gente tem que levar em consideração o tipo de cultura. Isso influencia muito no preço. A sazonalidade, o clima, a fidelização, fornecedor-empresa, empresa-cliente, como também as campanhas que a gente lança para determinado produto, que às vezes fora o giro é menor do que dentro do Estado, principalmente quando se leva em consideração a questão da cultura, da sazonalidade e do clima, como também a diferença entre o produtor rural e a revenda. Num determinado período do plantio daquele tipo de cultura, a alavancagem de venda daquele determinado produto é bem maior do que em períodos pós-safra, entendeu? Isso seria algo a se salientar. Como também
o tipo de relação entre cliente e empresa. Isso aí pesa muito, entendeu? O processo de fidelização. Porque através disso é que a gente consegue também ter uma fidelização com o nosso fornecedor. Isso concluindo essa parte do preço dentro e fora do estado que ele levantou como comparativo. Posso passar para o outro? Sim, o senhor está com a palavra, pode Pronto, conduzir veja só. da melhor Isso é forma. a primeira parte. A segunda parte, em relação ao desconto, o benefício que é dado ao cliente, a gente dá sim. Porque quando eu estive aí, a convite da fiscalização para levar a documentação primeira, ele chegou para mim e questionou isso, por que a gente não dava desconto? Aí eu disse a ele, não, no campo de observação a gente dá sim, entendeu? Aí disse, não, aí ele pegou, entrou no sistema da Cefaz, que é a informação que a gente manda via expediente fiscal, e ele emitiu 2 notas em amostragem, e realmente eu vi que o campo lá estava em branco. Lógico, eu fiquei surpreso e pedi licença a ele, fui na filial, que é muito próximo, onde fica a Cefaz, fica na Barra do Ceará. Aí pedi para o gerente lá emitir essas mesmas notas, e saía sai até hoje a informação dizendo o valor do ICMS, que era o benefício para o cliente. Só que, voltando para a matriz, que é onde fica no setor de TI, eu vi que o erro estava na parametrização, entendeu? E o arquivo não puxava essa informação. Aí eu disse a ele, olha, veja só, o quantitativo de notas que eu tenho com essa operação é 10.097 notas. Eu posso imprimir todas elas e trazer para você. Só que o tempo, que é muito cruel, é muito curto, eu sei que vocês têm um prazo para poder encerrar a fiscalização, e se eu fosse demandar isso, não ia dar tempo. O mesmo que eu fiz com a questão que vai ser objeto de perícia com a suposta omissão de entrada e saída. Ali eu consegui concluir, depois do prazo. Como esse aqui eu ia conseguir, entendeu? Depois do prazo. E eu não sei, dá para ver direito isso aqui para eu poder falar mais? Vocês estão vendo direitinho? Sim, consegue. Olha, veja só. Essa informação, ela vem aqui no campo de observação. Aí, só dando um exemplo, entendeu? Por quê? O valor total do produto é R$100, hipotético, né? E o total da nota é R$100. Esses preços são meus preços líquidos, porque o benefício está aqui destacado. O que não tinha na nota, porque se fosse botar aqui, a gente também tem que pensar no seguinte, a gente não só trabalha com o convênio 100/97, a gente trabalha com 100/97, 52/91, resolução do Senado Federal e produtos que são totalmente tributados. Isso aqui, num único anota, só com esses produtos, era mais simples. Está aqui o campo de desconto e eu colocar. Só que esse desconto, entendeu? Ainda que tivesse aqui somado, entendeu? A minha base ia ser nada, porque a operação está dentro do Estado, a alíquota 17, meu ICMS seria 0. Eu não estou causando lesão nenhuma ao fisco, nem estou agindo de má fé. Por quê? Não foi, que é o que eu vou pedir agora, solicitar, porque não foi pedido para mim a planilha do custo da mercadoria para eu provar isso aí, que eu questionei na hora. Eu poderia fazer, só que a demanda é maior, porque de todas essas notas eu teria que anexar a ficha de custo de cada produto desse. Aí no custo da mercadoria tem lá o valor total do produto acrescido do ICMS e o valor líquido, depois do desconto do ICMS, que eu destaco aqui no corpo da nota. E essa demonstração ela é bem fácil quando só se tem produtos do convênio 100. Reiterando, só que quando é só produto do convênio 100, é muito fácil fazer isso. Mas os outros, quando está tudo num pacote só? E outra coisa, como é que no dia 15 de outubro de 2014,
entendeu? Eu tenho um mandado de ação de monitoramento fiscal, número 2014-05150, onde está sendo monitorado o período de 1 de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Isso, o monitoramento começa de um ano, acaba, aí começa de novo. Nunca fomos intimados, chamados para nenhum processo orientativo ou educativo ou corretivo, entendeu? Em relação a qualquer fato que não esteja de acordo com a legislação. Porque, inclusive, no texto desse mandato, ele diz aqui, ó, em conformidade com o artigo 1º da Instrução Normativa 20/2011, podendo o fisco solicitar documentações e o contribuinte regularizar suas obrigações tributárias espontaneamente. Eu queria também enfatizar isso, porque nesses meus 34 anos de empresa e de como contador, entendeu? Sempre, não só no estado do Ceará, todos os estados do Nordeste que a gente trabalha, inclusive onde a gente tem a matriz aqui em Pernambuco, sempre o processo é educativo e orientativo. Tanto é que algumas consultas, como foi citado aí, em relação àquela suposta omissão de entrada e saída, que o tempo que foi levado para a resposta. Lógico, a gente sabe, porque às vezes é contingente, às vezes é muito papel, porque hoje tem muita coisa que você agora, a maioria é escaneada, mas no passado a gente trabalhava muito com papel. Você vê o volume de papel que está agregado à suposta omissão de entrada e saída, deu mais de 10 mil folhas. É isso que eu queria solicitar agora também. Uma vez, se tudo isso aqui não for convincente, que seja dada a oportunidade de a gente fazer perícia. E eu provar, entendeu? O que eu faço, eu levo presencialmente, entendeu? Todas essas notas, entendeu? Juntamente com a ficha do custo produto de cada uma delas. Obrigado pela atenção e o direito à palavra. Obrigado aos senhores, obrigado, doutor Romualdo. Processo em discussão. Lembrando, senhores, que preliminares aqui, suscitada pela parte, nulidade da audifração, objeto de parecer 1683 da CATRI, cessamento de direito de defesa, a falta de ciência, nulidade da primeira instância por não acatar o pedido de perícia. Então, você vê que o pedido é semelhante aos processos que já foram analisados e julgados. Então, seria interessante, antes de adentrarmos ao mérito, né, ver as questões preliminares. Processo em discussão, doutor Pedro Jorge, doutor Willam também, que eu pediu vista do processo, né, pode acrescentar algo nessa questão preliminar que envolve a nulidade e depois a análise de mérito. Presidente, eu acho que essa questão das preliminares, a questão da perícia é uma questão importantíssima. Então, eu acho que a gente deveria, antes de votar isso aí, discutir, né, para saber se deve ser enviado isso para a perícia, para a gente poder analisar esse processo, né, de uma forma mais coerente, mais perfunctória. Né? É só uma questão de ordem, doutor Pedro. Mesmo que a decisão seja para a perícia, nós temos que analisar preliminarmente as nulidades. A própria legislação determina. Eu sei, mas eu estou dizendo, a perícia está como uma dos pedidos aí preliminares, está entendendo? Então, estou falando isso. Bem como as nulidades suscitadas. Então, assim, só para esclarecer, é que o envio da perícia para a perícia precede esse envio a análise das nulidades. É só esse ponto que eu estou levantando, porque as nulidades suscitadas nos dois processos são semelhantes às nulidades suscitadas nos processos que foram julgados no mês de junho, né? Só lembrando, nulidade, lote de infração porque objeto de parecer da CATRI, cessamento de defesa, falta de ciência, as planilhas não recebidas, nulidade de primeira instância, pedido de perícia não acatado.
essa questão e logo de imediato analisaremos essa questão de mérito, e aí sim os senhores decidem o destino do processo. Doutor Falcão levantou a mão para a palavra. Senhor presidente, os processos do dia 15 de junho, 4 foram convertidos em pedido de perícia. Agora, são coisas bem mais simples do que o que está sendo discutido hoje. Um dos processos, eu só disse só o primeiro como exemplo, era para analisar se 14 notas fiscais alvo da infração tinham sido anuladas pelos emitentes, coisa simples. Aqui nós estamos tratando de coisa bem mais complexa, que eu já assim, de antemão, foi o que o fiscal fez, né? Todos já estão sabendo. Comparou o preço das operações internas e preço nas operações interestaduais. E nas operações internas, que a operação é isenta daqueles produtos, o valor é maior do que o da operação interestadual. E a parte defende que é a questão da sazonalidade, da demanda, que aí realmente o preço sobe, né? Mesmo sendo isento, o preço sobe. Se aqui está faltando, sobe. Né? Se lá do outro estado não está faltando, ou está, né, na situação confortável, o preço é menor para vender para lá. É lógico. Mas o motivo mesmo da autuação, que foi este, do preço, mas também está atrelado à questão que o contribuinte não fez aquela demonstração no sentido de provar que aquele valor da operação isenta aqui interna foi repassado no preço para a mercadoria. Não tem isso nos autos. E como é que nós faríamos isso agora? Entendeu? O descumprimento dessa obrigação acessória dele, que converteu a questão da obrigação principal. Por exemplo, se nós pegarmos a nota que está na página 24, a nota 3244, a gente vai ver que o preço do agritoato está na nota no valor de R$ 180,91, na operação interna, mercadoria indo para Quixeré, no Ceará. Se nós pegarmos a nota anterior da página 23, que a mercadoria é uma transferência da EMS para a EMS de Jaboatão dos Guararapes, a mesma mercadoria está a R$ 110, ou seja, o fiscal já vai por esse lado, a operação interna 180, na operação interestadual 110, já começa por aí. Mas isso é apenas uma circunstância para mostrar que não houve, na operação aqui interna, o abatimento no preço. Bem, na operação interna tem dois produtos, né, a agritoato e o Abamex. Se somar o valor do agritoato com a Abamex, dá o valor R$ 625,82. Foi esse valor que efetivamente foi cobrado do contribuinte destinatário. Foi este o valor que foi cobrado. Mas, na verdade, não era para ser assim. Era para, sobre o valor 180,91, que é isento, né? Ele colocaria aqui, mas fazia o demonstrativo, não. Como a isenção de ICMS eu vou descontar para você, o valor não é 180. Só para título de exemplo, é 150, um exemplo. Aí somava os 150, 132, e lá no total dos produtos mostrava, isso daí era que estava a ficar. Agora não, como é que o contribuinte vai provar que esse valor que colocou aqui, 180,91, já é o valor já com desconto? Eu não sei. Eu não sei como é que seria isso aí. A nota está mostrando aqui, né? Se você ver aqui a nota, sem esse demonstrativo, que o que foi cobrado do contribuinte foi 625,82 dos dois produtos, ou seja, o agritoato está no valor de 180,91. Como é que ele vai provar? Ah, não, mas eu vou provar que o valor não foi 180,91. Esse valor aqui, quando eu coloquei o 180,91, já é o valor abatido do ICMS. É uma coisa muito complexa. E, sinceramente, eu não vejo como é que faria isso. Só questão de ordem. Doutor Romualdo, o senhor quer prestar algum esclarecimento? Porque, ao final dos debates, eu abro para o senhor complementar ou esclarecer alguma coisa, mas especificamente sobre essa fala do doutor William, o senhor quer fazer alguma explicação? Quero, sim. Pois não. Eu quero só dizer que esse
essas duas notas que o fiscal usou para esse diagnóstico falado agora por Dr. William, entendeu? A gente tem que considerar que uma é transferência, a unidade aqui de Jaboatão dos Guararapes, é transferência entre empresas, o preço do agritolato, e outra é nota de venda para contribuinte. São duas situações completamente diferentes. Jamais o preço poderia ser o mesmo. Entendeu? Porque quando a gente transfere, a aquisição daquela transferência é infinitamente menor do que as compras das outras atividades dos produtos mais atuais. Eu, na minha experiência, na minha visão, entendeu? Esse comparativo desse produto com essas duas notas foi infeliz. Porque são duas situações completamente diferentes. Porque o destaque do ICMS que a gente dá em toda, em transferência, em venda, em brinde, em outra saída não especificada. Qualquer CFOP começado com 5, se tiver arrolado o produto de convênio 100/97, esse destaque a gente dá, como eu demonstrei aqui. E que está no custo da mercadoria, entendeu? Só que de transferência é diferente, entendeu? Mas a gente dá o destaque do mesmo jeito e expurga do mesmo jeito. Entendeu? Era isso que eu queria só deixar claro, entendeu? Obrigado, doutor Romualdo. Pela ordem, doutor Carlos César Quadros Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Nosso presidente, conselheiros, conselheiras, representantes das partes, doutor Matheus. Bom, a parte já adiantou. A pergunta que eu ia fazer, doutor William, é se todas as operações são essas comparações são assim, porque justamente não tem significado, não tem, assim, condições de você comparar uma operação interna de transferência com a venda. Logicamente que a operação interna você pode transferir pelo efetivo custo, não tem problema nenhum. Você está transferindo matriz, filial, isso aí, esse comparativo não pode ser feito. Foram feitos comparativos de venda também, doutor William. E eu gostaria de perguntar também ao doutor William, por que foi que ele pediu vista? O que foi que suscitou a questão da vista, doutor William? Para eu reavivar a minha memória aqui dos debates de junho. Doutor Pierre, o pedido de vista foi pela complexidade do processo que nós estamos analisando no momento. E o contribuinte também trazia um CD com informações, né? Mas, assim, doutor Pierre, quanto a essa questão de preço, e o doutor Romualdo já falou que não podia comparar preço da operação de transferência, até que eu concordo, né, que a empresa transferente para outro valor, mas isso não é o mote da questão, não é esta. Apenas o fiscal está mostrando, o que ele está dizendo, olha, como é que pode esse preço da operação interna, comprovadamente, não foi dado desconto ao contribuinte. Por quê? Porque nas operações interestaduais ele está vendendo mais caro, mas o problema não é esse. O problema é que na operação interna que tem a isenção, não foi feito o demonstrativo comprovando que aquele valor da isenção foi abatido no preço do produto para o contribuinte, porque o Estado dá uma isenção, para quê? Para que aquela isenção, o Estado abdica daquele ICMS, seja repassado para o destinatário. Ele não fez isso, que é uma obrigação aqui acessória. Então, ele fez só esse comparativo. Mas, relativamente a esse produto que eu disse, eu citei o nome primeiro da transferência, mas ele está trazendo notas fiscais de operações com esse mesmo produto, operações interestadual, a nota fiscal, por exemplo, 31.671, que esse produto foi vendido a R$ 196,31. R$ 196,31. Entendeu? Foi vendido maior. Tem menor e valor também menor, esse daqui, e valor maior. Tem os dois. Mas o que da questão, que ele está dizendo, como é que pode, na operação interna que tem desconto, o valor unitário do produto, né, ser maior do que nas transferências, né? Tem também exemplo de maior. Mas o que aí da questão não é bem isso aí. O que da questão é que ele não demonstrou. Agora, o contribuinte está dizendo que tem condição de demonstrar. É isso que nós temos que analisar aqui, né? Principalmente o doutor Pedro, como relator
com certeza mais do que nós, com certeza o processo, se é possível fazer essa análise. Porque na nota fiscal, se olharmos a nota fiscal, não fica claro que o preço foi repassado para o contribuinte, não. O desconto foi repassado para o contribuinte. O valor que tem, valor unitário 180,91, foram duas quantidades, nessa nota que eu estou citando na página 24, deu 361,82, somando ao segundo produto, o Abamex, 264, cobrou do contribuinte R$ 625,82. Na verdade, mesmo que colocasse assim, tinha que fazer o desconto aqui embaixo, encontrar o valor efetivo, né, do desconto ali e colocava no valor do produto, recebendo do contribuinte o valor menos o ICMS que foi dispensado. Não está na nota, essa é a questão. O problema todo é este aí. Tem como verificar isso? Trabalho pericial? Tá bom. Ok, doutor William. Concluído, doutor William? Doutor Matheus Viana com a palavra. Senhor presidente, objetivando. O contribuinte vem aos autos e diz, olha, a primeira questão é que a nota fiscal que foi utilizada como parâmetro pelo agente fiscal, ela não contém os dados, porque no momento em que foi retirada do SPED, ou do sistema de fiscalização, ela vem com dados insuficientes, porque a nota fiscal originária, ela contém sim a informação de que o desconto foi concedido. Quer dizer, isso é um ponto, para mim, irrelevante. Irrelevante por quê? Porque o que a legislação diz é que deverá ser dado desconto, né, do valor do ICMS. Ela não exige, aí é que está uma discussão muito interessante também, que seja feito esse demonstrativo. Ele diz o seguinte, deverá ser dado desconto para que o contribuinte possa usufruir desse benefício, o desconto do ICMS. E a indicação, segundo o contribuinte, aí o recorrente, que na nota fiscal foi dado esse desconto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ainda que haja dificuldade em verificar isso, mas a única forma concreta, objetiva, real de se verificar se foi dado ou não o desconto é através de custo, como também já adiantou o contribuinte. Não adianta fazer comparativos para dizer se foi ou não, se foi dado desconto ou não. Quer dizer, só comparar a operação interestadual com a operação interna ou vice-versa e tal, esse elemento não é elemento suficiente para caracterizar a infração apontada, que é a falta de desconto. Há necessidade de verificação de custo, isso é fundamental. Quer dizer, e aí é uma questão interessante, doutor William, que eu coloco. E se a fiscalização não for capaz de, se a perícia não for capaz de fazer isso, é porque o auto é improcedente mesmo, ou nulo. Ora, o doutor William está dizendo, não, isso é muito difícil, não sei nem se a perícia vai conseguir fazer. Se a perícia não conseguir fazer um negócio desse, se conseguir fazer esse levantamento, o auto não se sustenta. É evidente. Ora, se a perícia consegue identificar se houve ou não desconto, então como é que se vai afirmar a validade de uma auto-infração? Então, por essas razões, sem mais delongas e objetivando, senhor presidente, é que a Procuradoria entende que deve ser realizada uma diligência, uma perícia, a fim de que se verifique. E aí, o contribuinte aduz que são 10 mil notas, ou até mais notas. Então, determinar que a perícia faça um levantamento nota por nota, isso vai dar um trabalho enorme, uma verdadeira fiscalização, que era o trabalho que deveria ter sido feito pelo contribuinte ou pelo agente fiscal. Então, sugiro que, nesse caso, seja feita, então, uma estimativa. Pegue algumas notas fiscais, só por amostragem, e verifique se naqueles valores das notas fiscais foi dado desconto que está sendo apontado aí pelo recorrente, pelo doutor Romualdo, pelo representante da recorrente. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pela realização de diligência ou perícia. Pela ordem do doutor Pierre. A gente se coloca aqui para falar, mas vem o doutor Matheus antes, já é claríssimo, né? Na realidade, eu ia chamar a atenção para o fato já esclarecido pelo doutor Matheus. O indicativo na nota, certo?
não é prova da ausência ou da concessão do desconto. Inclusive, o contribuinte pode botar na nota desconto e tal, e não ter feito desconto. A perícia pode muito bem, mesmo tendo a informação na nota, verificar que não foi feito desconto e autuar a empresa. Aquilo ali é só um indicativo. E o outro indicativo que a fiscalização tem é a comparação com o preço da interestadual. Não se presta para isso. Inclusive, essa questão de transferência também não se presta. Então, eu sou do entendimento, sim, que deve ser que o contribuinte, ele, quando ele concede o desconto, certo? Ele deve provar, inobstante haver ou não indicativo na nota. Ele pode ser autuado, inclusive, quando tem um indicativo na nota, se ele não tiver procedido esse desconto. Então, eu entendo pela perícia, a relação de perícia, sim, e o contribuinte, ele vai facilitar, entendo eu, o trabalho da fiscalização, porque ele poderá apresentar todo o trabalho, ou fazer por amostragem produto a produto, como fez a própria fiscalização. A fiscalização não se deu o trabalho nem de ver tudo, né? Ele fez por amostragem. Aí o contribuinte pode auxiliar a perícia, mas eu sou do entendimento da perícia para buscar a verdade material, no caso, se desconto foi concedido ou não. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão. Algum conselheiro quer se manifestar ainda sobre a matéria? Senhor presidente, eu gostei muito dessa fala aí do conselheiro Carlos Pierre e anteriormente do doutor Matheus. Na verdade, o contribuinte está, sem esquecer que ele está trazendo um CD, dizendo que há também outros questionamentos, outros equívocos que devem ser analisados. Isso no pedido de perícia, mandar analisar se aqueles equívocos lá, muita coisa, se procedem, né? Mas, assim, a nota fiscal, na verdade, a gente vai pela questão da regra, né, da lei. O convênio manda que faça o destaque aqui, coloque na nota o valor para abater no total do produto. Ele não fez. Mas o doutor Matheus disse, independente, e o doutor também, Carlos Pierre, agora, do valor estar aqui colocado, e eu contribuí que esse valor está, né, com desconto, a perícia analisar e o contribuinte comprovar, independente dele ter feito aquela parte acessória do destaque, se aquele valor ali representa o valor com desconto. Eu acho que na perícia tem que pedir isso. A comprovação, o contribuinte diz que tem como comprovar, pelos cursos e tudo, eu acho razoável. E o segundo ponto é analisar que o contribuinte lá no recurso fala, e está no CD, que há situações equivocadas, né? Situações que precisam ser corrigidas, também no CD. É muita coisa, mas fala o doutor Pedro, né? Se for aprovada a perícia, vai alegar essa questão das irregularidades que a parte diz que tem no CD. Afora essa questão do cálculo, que é o principal que eu entendo, mostrar que esse valor que está aqui, como valor unitário, representa o valor efetivo, né? O desconto foi dado. Ele não fez da forma correta, que manda a legislação, mas seria o valor cobrado efetivamente do contribuinte, esse aí. Ok, doutor Ido, e mais algum conselheiro? Doutor Pedro Jorge. Lembrando, senhores, que há pedidos formais da parte de nulidade. E o artigo 84, parágrafo 10 da Lei 15.614 diz que devemos apreciar as nulidades antes do pedido de perícia. Presidente. Pois não? Interrupção. Nos outros processos que nós julgamos em junho, não houve as mesmas alegações de nulidade, não? Sim. Houve, foi por isso que eu destaquei. Nós afastamos nos outros casos, não foi? Sim, mas temos que apreciar. Só para lembrar se foi feito as mesmas arguições, nós afastamos. Só para lembrar, que eu não lembrasse. Foi isso que eu destaquei, que os processos anteriores, que foram julgados em junho, as mesmas nulidades, elas foram apreciadas, e os senhores decidiram antes de caminhar a perícia. É isso que eu estou solicitando. Doutor Pedro Jorge. Preliminar de nulidade. Objeto do parecer, cessamento da defesa. Como o senhor vota? Presidente, para
guardar a coerência dos processos de junho, a gente afasta essas nulidades aí, o cerceamento de direito de defesa, tem a questão também, eu acho que o prazo de extrapolamento da ação fiscal, né, também que foi afastado em doutor Pedro, se permite, eu vou ler exatamente o texto não. que tem na ata do dia 15, né? Bom, não. É isso, dia 15 de junho. Vamos lá. A primeira Câmara de Julgamento, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar, por unanimidade de votos, as nulidades arguídas pela recorrente, nos termos do parecer, cessamento de defesa, e aí elenca uma série de situações que causaria cessamento de defesa, como o parecer 1683, a falta de ciência das planilhas, o pedido a nulidade do julgamento singular, porque não apreciou o pedido de perícia. Então, é isso que eu solicito aos senhores, até para manter coerência com a mesma pedido, né, que é comum aos outros processos, os senhores decidirem. Como vota o conselheiro relator? Eu afasto as nulidades, né, de acordo aí com o parecer da assessoria processual tributária da forma que foi afastada aí em junho. Doutor William Falcão pediu vista do processo. Pois é, senhor presidente, também afasta as nulidades. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, por decisão unânime, afastadas as nulidades requeridas pela parte, nos termos do parecer da célula de assessoria, confirmado, ratificado aí pelo doutor procurador. Com relação ao pedido de perícia, pelo que já foi discutido, mencionado, inclusive na defesa, o doutor Romualdo afirma que houve equívoco na parametrização das notas, não saiu desconto demonstrativo, mas tem como identificar, através de planilha de custo, todos esses descontos que foram concedidos aos contribuintes ou consumidores. Outro ponto aqui que chamou a atenção, o doutor William até mencionou, é a questão do abatimento do preço. Operações de transferência, operações para contribuinte, operação para consumidor. E aí, doutor Matheus, na sua fala, e aí até para a questão da perícia, né, identificar por operação, né, essas operações, é isso? Sim. Parece que o benefício está condicionado àquela situação de consumidor, operação consumidor. É o consumidor, é o produtor rural, é o... Ok. Então, aproveitando a fala do doutor William, o objetivo é analisar ou comprovar os descontos concedidos ao consumidor final, identificando, né, por operação, as operações destinadas aos consumidores, e também analisar os erros apontados no CD que foi encaminhado aí pela parte. É isso, doutor William? É isso. Algo acrescentado, doutor Pedro Jorge, com relação a esses quesitos? Doutor Romualdo, alguma sugestão adicional? É só esclarecer que esse CD foi a fiscalização, não foi a gente que enviou, não. Ok. Viu? Doutor Não William. foi a parte, não. Isso é levantamento do fiscal. Ok. Viu? Perfeito. Mas o senhor aponta na defesa ou no recurso os equívocos que estão nesse CD, não é isso? Sim, certo. Tudo bem. Ok. Então, só esclarecendo, erros apontados pela parte no levantamento fiscal realizado pelo agente. Ok. No caso específico, também será intimado a empresa, né, para indicar assistente para acompanhar os trabalhos e fornecer a documentação necessária para a realização dos trabalhos. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, passar ao provimento, preliminarmente afastar nulidades suscitadas de acordo com o parecer da célula de assessoria processual tributária e resolve converter o curso do processo em realização de perícia para analisar e comprovar os descontos concedidos ao consumidor final, né, conforme o convênio 100/97, identificando por operação, inclusive utilizando aí o doutor Romualdo, que vai fornecer mais elementos com as planilhas de custos, identificando esses descontos, e também os erros apontados, né,
pelo autuante, conforme manifestação, né, na sua defesa. E os quesitos que serão elaborados pelo doutor Pedro Jorge, conselheiro relator. Esta decisão para os 2 processos da EMES, e já agradecendo a participação dos senhores aqui nesta sessão de julgamento. Ok, doutor Manuel. Agradecer a todos, destacar o zelo desse órgão julgador pela realização da perícia e me despedir aqui. Sei que vocês vão continuar o julgamento. Um bom dia a todos. Bom dia, até uma próxima oportunidade. Senhores, nós temos mais 2 processos na nossa pauta, inclusive um deles tem sustentação oral, o doutor Carlos César, doutor Carlos Sintra, solicitou, inclusive, que deixasse para o último momento, né, o último processo da pauta, e temos também o nosso intervalo, agora às 10 horas, uma sugestão de 5 minutos de intervalo, retornaremos com os 2 últimos processos da pauta. Ok?